Bom, boa tarde, gente. A gente vai começar a atividade da aula de hoje, então, que junta as disciplinas estratégias de edição e montagem e crítica cinematográfica para novas mídias. Essa palestra com a Aline Kenner, que vai contar com a aula de hoje, então, do professor Marcelo Prioste no final, para fazer perguntas e comentários, né? E a gente também convida vocês mesmos a interagirem pelo chat de texto, tá? Então, conforme vocês forem perguntando, é possível colocar os comentários de vocês na tela. Olha, eu estou colocando um exemplo agora aí para vocês verem, né? Mas eu também vou transmitindo as perguntas do chat de texto para a Aline, assim ela fica mais tranquila para controlar o PowerPoint dela, enfim, fazer a apresentação dela conforme ela se programou, né? E eu sempre que começo essas atividades, eu dou um aviso que tem um certo atraso entre o sinal que é enviado do StreamYard e o sinal que chega no YouTube, né? Então, demora mais ou menos em torno de 30 segundos, um pouco menos, se a conexão estiver melhor, né? Portanto, se tiver alguma demora de interação, é por conta desse pequeno atraso, né? Mas a gente está atento aí ao que vocês estão comentando, né? E estimulamos vocês a interagirem, perguntarem e fazerem as observações que vocês acharem que são necessárias e pertinentes, né? E a gente vai fazer aquele formato tradicional de palestra, né? Ela vai falar no começo, vai falar por uns 40 minutos, né? E quem quiser ir se colocando, já fique à vontade para interferir, né? Mas eu acho que as perguntas mais sistematicamente vão ficar concentradas no final, né? E aí é o momento que a gente vai abrir para essa conversa mais ampla, né? Eu acredito que todo mundo deve ter lido a apresentação da Aline, mas não custa repetir, né? Ela vai fazer uma palestra a respeito do Björn Melrose, cinema, vídeo e linhas de fuga. O Melrose, ele é um cineasta na intersecção entre arte e cinema, muito interessante, né? E bastante conhecido fora do Brasil, mas não muito conhecido no país, né? E especialmente na Alemanha, né? Ele tem uma importância grande lá, uma produção longa no país, né? Inclusive é associado a uma das escolas de cinema importantes lá, que tem uma das metodologias de ensino mais interessantes, em que os alunos trabalham em grupos e equipes que passam transversalmente pelos anos, né? De forma que o aluno do quarto ano é diretor de um filme, que o cara do terceiro é roteirista, o do segundo é fotógrafo, o do primeiro é produtor, e assim as turmas vão se misturando nesse processo de formação bastante baseado na prática que eles propõem lá, né? E a Aline vai discutir, a partir da obra do Melrose, as relações entre as artes do vídeo e o cinema, né? Problematizando o trabalho dele como uma arqueologia das mídias e buscando apontar diferentes modos de se pensar as audiovisualidades contemporâneas num campo expandido, com atenção maior às obras The Oral Thing, Auto Center Drive e Can You See My Art. Tem os links aí na descrição embaixo do vídeo, para quem tiver interesse depois em assistir completo, né? Ela vai mostrar trechos e comentar durante a palestra, né?
Então, a gente vai ter a oportunidade de ver um pouco mais coisas como essa imagem que tem aí do lado agora, né, que é um frame dessa primeira obra que ela vai montar, né, o The Oral Thing. E a Aline, ela é mestranda no Programa de Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, né, ECA-USP, e fez graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né. Então, tem um percurso que se identifica bastante com os caminhos possíveis para vocês que estão estudando multimeios, né, porque atua nesse campo de intersecção entre a arte e o audiovisual, né. E uma feliz coincidência, ela é aluna do mesmo programa em que o professor Marcelo Prioste, que está aqui com a gente, fez o doutorado, né? Exato. Então, são gerações aí saindo lá do CTR para contribuir com pensamentos super interessantes, né, para discussão a respeito do audiovisual, né? E eu queria agradecer muito a Aline pela generosidade de compartilhar essa tarde com a gente, né? E pela atenção aí em comentar um pouco os trabalhos do Melrose, né? E dividir questões que ela pesquisa, se interessa e etc. e tal. Então, com muito prazer que eu passo a palavra à Aline, então fique à vontade aí para desenvolver os temas que você tem para desenvolver, e depois, no final, eu volto com o Prioste para a gente fazer uma conversa de encerramento, né? E, enquanto isso, eu reitero o convite a quem tiver vontade para ir mandando comentários e perguntas pelo chat, que a gente vai tentando mediar isso, né, durante o andamento da fala. Então, agora a palavra está com você, Aline. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcelo, também. Foi muito generoso, na verdade, me chamar para falar aqui sobre uma artista que eu admiro bastante. Não é o tema da minha pesquisa de mestrado, mas é uma coisa, é uma artista assim, que eu venho acompanhando, pelo menos desde 2013. E o que eu vou falar, vou apresentar para vocês, é um resumo assim, das questões que acompanham esse meu interesse pelo artista. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Me avise se vocês estão vendo a apresentação. O meu objetivo... Vendo, viu, Aline? Está tudo certo. Então, hoje eu vou basicamente apresentar para vocês um pouquinho sobre o artista Bjorn Melrose, apontando alguns aspectos preponderantes da poética dele, a partir de algumas obras, né? Se der tempo, a ideia é assistir um pedacinho de 3 obras, e levantar algumas questões sobre como pensar o audiovisual na arte contemporânea. Então, eu vou falar rapidamente dele, aí a gente assiste 2 obras, aí eu falo sobre as temáticas dele, e aí, uma última obra, a gente tenta sintetizar mais ou menos os procedimentos que ele adota na poética. Aline, o pessoal está dizendo ali no chat que parece que o microfone está um pouco ruim, né? Eu vou botar meu fone, então. Tá legal. Peraí. Tá melhor? Fala mais um pouquinho, para a gente ter uma ideia. Tá funcionando? Para mim parece que melhorou aqui. Mas o Pedro está falando que está falhando um pouco, né? Nossa, que estranho. Agora melhorou de novo para mim. Muito melhor. Bom, eu vou tentar. Qualquer coisa eu vou para a sala para ver se melhora a conexão também.
Tá legal. Vamos indo. Parece que melhorou. Qualquer coisa a gente te avisa, tá bom? Tá bom. Então tá. Então, o Melrose, ele é um artista alemão, ele tem ascendência norueguesa, nasceu em 66 na cidade de Kirchheim-Untertech, e ele é um dos artistas hoje, embora ele não seja muito conhecido no Brasil, ele é um dos artistas mais reconhecidos e um dos poucos artistas, a gente pode dizer, cujo trabalho recebe grande interesse e reconhecimento tanto no circuito de festivais de filmes, quanto na cena das artes, né, como tu comentou antes. Ele estudou fotografia em Stuttgart e depois filme e vídeo na Universidade de Braunschweig, que é essa que tu comentou, onde ele teve aulas com uma importante artista do vídeo e do filme experimental, que é a Birgit Hein. E aí ele começou, na década de 90, a estudar mais profundamente as associações entre as chamadas belas artes e o cinema experimental. Ele já expôs em instituições como o Tate Modern de Londres, o MoMA de Nova York, Pompidou em Paris, entre muitos outros lugares. E aqui no Brasil ele participou de 3 exposições coletivas, no MAC em São Paulo em 2014, no Rio em 2013 e também em BH em 2010. Além dessa participação no circuito das artes, ele também já teve vários filmes premiados em festivais, né, principalmente de filmes curtos. Atualmente ele mora e trabalha em Berlim, né, o estúdio dele fica lá, e desde 2013 ele é professor de realidades virtuais na Universidade de Kassel. Então, ele começou na adolescência, na década de 80, filmando em 16 milímetros o que ele mesmo considera como filmes experimentais. Ele conta numa entrevista que uma pessoa viu esses filmes e disse: "Nossa, mas isso parece muito mais com um vídeo". E era uma época ainda em que as imagens gravadas em vídeo não eram tão acessíveis assim ao consumidor comum, porque isso só foi se dar depois com a introdução massiva do videocassete, né, a partir dos anos 80. Então ele começa nesse cenário de vídeo experimental, mas a partir desse questionamento, né, de uma pessoa que entrou em contato com os filmes dele, ele começa a experimentar com vídeo também, e a partir de 88 ele praticamente não usa mais o filme, só com algumas raras exceções nos anos 2000. Então, embora ele mesmo tenha afirmado que é difícil dizer ou de definir o que ele tem feito nesses últimos 30 anos, ele trabalha essencialmente com vídeo, com instalações, filme e fotografia. Sendo que em 2002, numa entrevista, ele falou que preferia pensar e se referia a si mesmo como um realizador de filmes e vídeos, mais do que como artista plástico. Por outro lado, também, ele disse que gosta da expressão arqueólogo das mídias, para descrever o trabalho dele. E é uma expressão bem possível, bem plausível, porque o que ele faz, na verdade, é justamente vasculhar a mídia e a história cultural dos séculos 20 e 21 para abordar principalmente questões de construção da identidade humana no contexto de uma cultura globalizada e saturada pelas mídias. Então, essa questão da arqueologia das mídias, recentemente, tem se tornado mais difundido como uma alternativa epistemológica para o estudo da comunicação e das mídias. E, enfim, é um conjunto de pensamentos muito diversos, né, que buscam evitar abordagens lineares e fascinadas por um discurso de evolução tecnológica, em geral, rumo ao digital, né? Então, de maneira muito resumida, a arqueologia das mídias funciona como uma maneira de refletir criticamente sobre as condições das mídias na história, abrindo caminhos e conexões, às vezes negligenciadas ou inesperadas mesmo, entre arte, ciência e tecnologia.
Então, o que a gente pode perceber também é que muitos artistas trabalham como arqueólogos, quando eles trabalham com novas tecnologias como um espelho retrovisor, né? Entendendo que a inovação não é só reagir ativamente a essas novas tecnologias, mas também desenvolver pensamentos temporalmente críticos. E no trabalho do Melrose a gente pode compreender isso, essa arqueologia, tanto como uma investigação com relação às diferentes materialidades, né, do filme, do sinal eletrônico e do digital, mas também e principalmente pelos usos e apropriações que essas tecnologias têm pela indústria cultural. Então a gente pode ter uma ambiguidade aí no termo mídia, mas que nesse caso do Melrose não é tanto um problema, porque ele pode ser pensado pelas duas perspectivas, né? Tanto no sentido de mídia enquanto aparato e tecnologia, quanto no sentido usado genericamente para se referir aos meios de comunicação social. As obras dele abarcariam os dois sentidos, né? Essa ambiguidade que pode existir aí. Antes de mostrar, então, algumas obras dele, eu queria propor uma discussão que me ocupou por algum tempo, e é um problema que ficou mais agudo quando eu conheci a obra dele, lá em 2013. E a minha primeira reação, quando eu conheci os vídeos dele, os filmes dele, foi tentar classificar aquilo. Deixa eu passar aqui. Eu estava numa disciplina de laboratório de análise audiovisual, e a proposta, então, era fazer uma análise audiovisual. Só que todo semestre a gente só discutiu basicamente história do cinema. E aí eu fiquei pensando, será que eu posso falar de uma obra do Melrose, que é uma que a gente vai assistir hoje, um pedacinho? Porque ele trabalha com diferentes mídias e linguagens, e eu tinha necessidade de tentar colocar ele dentro de uma história. Só que qual história? Do cinema, da videoarte, das contaminações entre esses campos. E aí surgem outras questões que, por exemplo, como a gente define hoje o que é videoarte, o que é filme, né, quando diferentes mídias circulam entre galerias, museus e festivais de cinema, que é uma coisa que aparece principalmente aqui com ele, né? Então surge uma nuvem de conceitos, diferentes períodos, claro, que eu juntei aí, que tentam dar forma, que tentam dar conta dos diferentes momentos da história, da mídia, do som e da imagem, né? Então, quanto mais eu lia sobre essas histórias, maior ficava essa nuvem. Tem aí cinema expandido, cinema de exposição, de museu, de artista, quase cinema, outro cinema, enfim, são vários conceitos, várias tentativas de definição, que a partir da década de 60, com o vídeo também soma outras ainda, e outras mais abrangentes até e recentes, como pós-digital, pós-humano, que também circulam aí no que eu chamo de essa nuvem de conceitos e definições. E outras tantas que falam de live cinema e VJing, que eu nem entrei nesse ponto. Então, quando eu coloco linhas de fuga no título dessa fala, eu me refiro a um conceito do Deleuze em contraposição à linha de segmentaridade, né, que são linhas mais duras, binárias, por exemplo, as linhas de classes e gêneros, como ele comenta. E fazendo um paralelo com a arqueologia das mídias, a minha ideia é que a gente tente pensar ou escapar às histórias evolutivas, né, que tendem a essas segmentarizações, e busque também pensar as nuances e as variações sutis dessas mudanças criativas e tecnológicas que aconteceram principalmente nas últimas 2 ou 3 décadas. Para a discussão de hoje, eu sei que essa parte para mim a mais chatinha, assim, na verdade, mas eu não consigo evitar essa discussão. Para mim é quase como um desabafo que eu preciso colocar de antemão, assim. E eu separei 3 noções para essa discussão, que eu vou passar rapidamente.
A primeira é a noção de pós-mídia, da Rosalind Krauss, que aparece num texto dela de 99, em que ela fala que, embora o vídeo tenha um suporte técnico distinto, ele carrega um tipo de caos discursivo e tem uma ausência de relação conceitual única, né? Então, o vídeo, ele proclamaria, a partir da década de 60, o fim da especificidade dos meios. Porque ele tem uma ampla difusão, ampla disseminação e contaminação com outras práticas sociais, culturais e artísticas. Ela diz que a crítica a essas práticas artísticas só faz sentido quando a gente leva em conta a noção de mídia para além das convenções dos seus códigos e particularidades, no desdobramento da noção dela de campo expandido, né, que eu acho que é de 79. Ela diz, então, que ela observa em 99 que muitos artistas já, então, não se definem mais a partir dessas mídias ou de campos artísticos específicos, né? Não são mais só fotógrafos ou videoartistas ou pintores, enfim. Eles atravessam essas diferentes especialidades de acordo com a necessidade de cada projeto. E as obras que eles fazem são, em si, não são mais específicas, né? São trabalhos híbridos, né? Caracterizados por uma intermedialidade. Acompanhando essa lógica, de certa forma, e tentando compreender as relações e migrações entre cinema e museu, eu aponto também o que a gente pode compreender como propostas de reontologização do Thomas Eusesser em relação ao cinema e do Philippe Dubois em relação ao vídeo, né, a noção de vídeo. O Eusesser tem um livro de 2018, foi lançado pelo SESC aqui, que se chama Cinema como Arqueologia das Mídias. Nesse livro, ele problematiza as mudanças nas tecnologias básicas, na percepção pública e na prática artística do audiovisual, e ele sugere uma visão do cinema que viria a suplementar as visões epistemológicas que são mais preponderantes, mais dominantes, né, como em relação ao realismo, a divisão sujeito-objeto, questões de ideologia, ilusionismo, enfim. Essa proposta dele, então, de reontologizar o cinema, propõe que o cinema não seja mais visto só como imagem, meio e corpo, mas também como um evento e um encontro ocorrendo. Ele diz que seja assistindo a um blockbuster hollywoodiano num celular, ou então vendo 5 minutos daquela obra 24 Hour Cycle, do Douglas Gordon, num contexto de galeria de arte, a gente pode dizer que está acontecendo ali um encontro ou um evento cinematográfico na medida em que se constitui um mundo espaço-temporal consistente com um aqui, um agora e uma subjetividade, né, um eu, e cujos efeitos desse encontro a gente experimenta como uma presença. É uma proposta bem ampla nesse sentido, mais filosófica, assim, que depois ele vai desdobrar isso melhor, mas a questão é que ele propõe que a gente perceba o cinema como um modo de estar no mundo, né, de diferentes maneiras de se relacionar com os afetos, com dissonâncias cognitivas e estados perceptivos, seja numa galeria de arte, seja num museu, seja no cinema e com qualquer que seja a tecnologia utilizada, né. Por outro lado, o Dubois, no livro Cinema, Vídeo Godard, de 2004, ele vai falar sobre os problemas de identidade flutuante do vídeo. Então, eu acredito que, de uma certa maneira, ele também tenta trazer uma nova ontologia sobre o vídeo, porque ele propõe que a gente não pense o vídeo como um objeto ou como uma tecnologia, enfim, mas como uma maneira de ser e de pensar as imagens, toda e qualquer imagem, né? Então, não só como um suporte técnico. Ele vai falar, então, que de todos os movimentos de contaminação
entre vídeo, cinema e televisão ao longo da história, né, enfim, a partir de 60 do vídeo, o que fica dessas contaminações é a potência que o vídeo tem para questionar o próprio estatuto das imagens, de produção, de materialidade, de circulação e de modos de percepção. O que eu acredito que essas propostas diferentes têm em comum é que elas tiram a ênfase num determinismo tecnológico e propõem uma maneira outra de se pensar em termos, nesses termos, né, nessas palavras que às vezes parecem viciadas em discursos de rupturas e continuidades. Então, trazendo essa nuvem de noções, e claro, eu não vou conseguir abordar aqui cada uma delas, mas ficam as referências, né? Eu busco mostrar como as linhas hoje entre analógico e digital, filme, vídeo, sala de cinema, galeria de arte, tendem a se entrelaçar diante das possibilidades que se abrem na criação artística, né? E que tendem a transformar essas linhas segmentárias, essas segmentarizações conceituais numa coisa efêmera, porque as mudanças continuam acontecendo constantemente através de artistas e de obras que propõem linhas de fuga, né, caminhos inesperados, imprevisíveis, que questionam modelos e propõem novos encontros nas relações mesmas em que foram produzidas. Então, é nesse sentido que eu falo de linhas de fuga. Também, meu Deus, eu espero muito que ninguém venha me perguntar assim, pelo amor de Deus, fala mais sobre Deleuze e linhas de fuga, porque é uma discussão que eu comecei a fazer agora, essa semana, para apresentar aqui. Mas eu acho que é um ponto bem válido a se pensar, as linhas de fuga entre esses campos, né? Tá, bom, finalmente chegando numa parte mais concreta aqui, falando sobre os procedimentos que o Melrose usa nos trabalhos dele. A gente pode apontar dois modos de se trabalhar principais que funcionam como modelos conceituais e como assinatura dele nas obras. Que é o fato de que ele está ali, ele representa todos os personagens, né? Ele dá corpo aos personagens, como vocês podem ter visto em todas essas fotos dos slides anteriores. Ele dá corpo aos personagens, ele representa, ele performa em todos os vídeos dele. E ele faz isso, e aí está o segundo aspecto mais importante, eu acredito, da poética dele, é que ele faz isso dublando esses áudios e materiais sonoros de outros contextos, através de um lip sync mesmo. Então, ele se apropria de áudios de diferentes contextos midiáticos, principalmente de ícones da cultura pop, mas incluindo também um discurso sobre peças publicitárias e da linguagem de trailers de filmes hollywoodianos. Ele parodia a linguagem de cada um desses contextos originais, né, e expõe os clichês envolvidos em cada um. Então, ele trabalha essencialmente com processos de fragmentação, desconstrução e reconstrução, que podem ter um aspecto cômico nas novas narrativas que ele propõe, porque realmente às vezes surgem situações bem absurdas, tanto pela costura das falas apropriadas, quanto pelo modo como Melrose performa diante da câmera. A intertextualidade que eu coloquei ali é uma consequência de outro recurso importante dele, que é a repetição, que se dá tanto de falas de um personagem, como uma gagueira nos filmes, ou da repetição de uma fala por diferentes personagens ao longo desse filme, e ainda da recorrência entre personagens em obras que às vezes têm mais de 10 anos de diferença. Né, de uma obra que ele fez, essa Auto-Centered Drive, que a gente vai assistir, tem personagens aí que aparecem
isso aqui é essa obra de 2003, que vai aparecer lá 10, 15 anos depois num outro vídeo dele. Então ele acaba criando, além de uma intertextualidade que puxa essas referências, essas citações de diferentes contextos de filmes e programas televisivos, ele cria uma relação entre esses próprios personagens e das falas também, dentro das próprias obras dele, que é uma coisa muito interessante de se observar em obras assim, da década de 90 até do ano passado, por exemplo. Com a questão do loop, também é um recurso de vários filmes, principalmente nas videoinstalações, mas também dentro de filmes mais longos e narrativos. E, por fim, eu cito a metalinguagem, ou que a gente pode dizer logo uma metacrítica, que aparece praticamente em todas as obras dele como uma reflexão sobre a própria produção, circulação e recepção dessas imagens, e que dialoga com aquilo que o Dubois estava falando sobre o vídeo como processo, né, como imagem que pensa a si própria. Eu acho que isso vai ficar mais claro à medida que a gente assiste às obras. Assim eu espero. Então, Marcos, a gente pode passar o primeiro vídeo, The Oral Thing? Vamos sim, eu vou compartilhar, tirar a sua tela e pôr a minha, então, tá bom? Isso. Tu faz isso, eu vou parar aqui. A gente vai fazer isso, pessoal, porque transmitindo assim com a tela compartilhada fica muito ruim o áudio. Então, eu vou mandar o link, eu esqueci de mandar o link. Muito fácil. Marcos, eu não ouço o vídeo. Agora foi o áudio. Agora foi o áudio, mas tem gente ali no chat dizendo que eles não estão ouvindo, né? Tava sem áudio. Eu, eu Tenta passar de vou novo. soltar de novo, e aí vocês dizem se tá ou não com o som, tá? What would you want to happen in your life right now? What's the best thing that could happen? What would you want to happen in your life right now? What's the best thing that All right. I got a big surprise. I got a big surprise.
I got a big surprise for you. Be right back. Olha, Aline, parece que parou o som de novo, viu? Pois é, tô vendo. Eu vou dar play outra vez. Promiscuous, all right? Show. Yeah. It's a bit bizarre. All right. All right, here she is. That's not true. That is not true. Even kicking her mother in the stomach. That's not true. That is punched her in the face. Hit her little brother with a bat. That's not true. That is not true. Yeah. And if you can believe this. That's not true. That is not true. And if you can believe this. That's not true. That is not true. What happened? What happened? She even pushed her little sister in front of a moving car. Marcos? Oi, quer que pare? É porque tá sem som aqui de novo. Pelo menos pra mim tá sem som. Mas igual era mais ou menos esse trechinho, assim. Eu acho que seria mais interessante quem pudesse, quem tiver a possibilidade de abrir o link e assistir. E assistir separado, até porque não sei como é que funciona. Eu acho que eu posso tentar compartilhar daqui também, não sei. Se você quiser compartilhar daí também, pode tentar, tá? Tá, eu vou tentar. Se você preferir. Mas eu sugiro, eu acho que esse já deu para ter uma ideia, né? Não vamos seguir mais muito, não, porque quero muito falar mais E no Auto Center Drive a gente tenta compartilhar daí, pode ser? Sim. Tá. Deixa eu compartilhar de novo aqui minha tela. Bom, então, não deu para ver muito bem, eu acredito, mas nesse trabalho o Melrose está parodiando um programa de televisão, esse tipo de programa talk show diurno da televisão norte-americana. Ele faz isso, ele parodia tanto a linguagem como aborda a relação com o próprio aparelho em si, desde o final da década de 80 e principalmente é tema de muitas obras da década de 90. Então ele conta que quando ele teve contato com esse tipo de programa, esse tipo de talk show, nos Estados Unidos, durante uma residência dele, ele ficou ao mesmo tempo fascinado e enojado por esse tipo de programa e passou a estudar e a pesquisar mais referências desse tipo de estrutura. Ele se concentrou, então, nos episódios de um programa de TV que se chama Maureen Show, que existe desde 91, e que eu acho que aqui seria
alguma coisa parecida com Casos de Família, ou não sei, alguma coisa da Sônia Abrão, não sei. Mas, enfim, é bem polêmico, assim, e aí ele retirou o material de áudio desse programa e reestruturou de modo a criar um novo contexto que parodia a linguagem, a estética sensacionalista, repetitiva e espetacular que aparece nesse programa, né, com a constante criação de uma expectativa ou de um suspense que é sempre arrastado para o bloco seguinte. Então, tem esse apresentador, que é uma figura clerical, que vem dos céus, para entrevistar duas irmãs, e a plateia do talk show é formada por uma massa de figuras idênticas que repete tudo o que ele fala. Então, pode parecer inicialmente, e acho que nem deu para ver direito, né, que é só uma paródia desse formato de talk show, mas aos poucos essa conversa, essa entrevista vai ficando cada vez mais sombria, com temas como violência doméstica e a possibilidade de um abuso infantil. Só que esse tema é tratado, é reduzido a um espetáculo, né? E a obra termina como começa. Spoiler aqui. O apresentador afirma que tem uma grande surpresa, voltamos já. Aqui eu botei a título de curiosidade, eu fui pesquisar o que era esse programa e achei isso daqui. Eu acho que é bem Casos de Família. E o Melrose comentou que mesmo depois de 20 anos, essa obra continua sendo bem atual e um documento do nosso tempo. Vamos agora para Auto Center Drive, que eu vou tentar compartilhar aqui, tá bem? Você quer que... Eu acho que a gente percebeu que se eu estou na tela, vai o som, porque está indo do meu computador. Você quer fazer mais um teste aqui ou você prefere ir daí? Não, prefiro que tu tente aí. Então, peraí. Só não é essa parte, Marcos. Que parte que é? É a parte, se eu não me engano, é a 2. Eu tenho o link dela aqui. Ah, desculpa. É que sabe o que aconteceu? Aí, olha, tá aqui, ó. Deve ter ficado passando no meu computador. Isso. That's cute. Life can be beautiful when you want to hold somebody. When you want to hold somebody. When you want to hold somebody. You gotta hold them like it's the last minute. The last minute. The last minute of your life. Oh, wow. So they just because they got you need your love. She's not dead. We're going to heaven. They're dead alone. She's alive. I don't understand how come. It's trouble. It's trouble. You're gone. You're gone. Hi. Hi, wait a minute. Hi. I've seen you before. Can I ask you something? Sure. I don't know who else to ask. Let 'em know. Let 'em know.
I'll tell you that one day, man, better be your life. If you got it today, you don't wear it tomorrow, man. Tomorrow never happens. Tomorrow never happens. It's all the same fucking thing, man. That's what it is. That's what it is, man. Will you help me? Will you really help me? I tell you this, I think it's a bunch of bullshit. I tell you this, I don't know what's gonna happen, man, but I'm gonna have my kicks before the whole shithouse goes up in flames, alright? É isso. Bom, Tchau. eu posso comentar? Eu trago essa obra porque, além de ser a primeira que eu conheci dele, e ela tem um espaço privilegiado nas minhas preferências pessoais, ela também é uma das mais longas do Melrose e uma das mais completas no sentido dos recursos poéticos e das temáticas que ele aborda. A gente pode dizer que Auto Center Drive... Peraí. Marcos, eu acho que... Eu não sei se agora deu, o microfone estava aberto. A gente pode dizer que esse filme é um filme dentro do filme. Eu já explico por quê. Mas ele é, sobretudo, um filme que fala sobre filmes, né? Ou sobre a forma cinema institucionalizada pelas produções hollywoodianas. É uma obra que evidencia o dispositivo, as forças atuantes e as estratégias do cinema mainstream. É curioso notar que mesmo trabalhando já com vídeo há muitos anos, quando ele fez essa obra em 2003, ele resolve escolher fazer justamente com película para falar sobre cinema. Então, quando eu disse que Auto Center Drive é um filme dentro do filme, eu me refiro aos vários inícios que ele tem. E eu aconselho muito vocês assistirem, porque é muito bom. Ele começa várias vezes com uma voz em off, depois ele começa de novo com os créditos iniciais, que ele também se apropriou de outro filme, o áudio, né? Depois aparece um apresentador de televisão dizendo que esse programa que a gente vai ver não é novo, mas que a gente já viu várias e várias vezes. E assim vai indo. Aí a gente conhece os personagens através de uma interface de videogame, e aí parece que o filme vai começar de vez, quando o protagonista é selecionado e aí começa a encontrar os outros personagens. O filme não tem uma história clara, mas a gente consegue perceber pelas falas repetidas, né, dos personagens que esse protagonista, o Little Jimmy, está com algum problema e precisa de ajuda. Então o filme ele vai se desenrolando em vários blocos espaço-temporais que quebram com as ideias de linearidade, causalidade, narratividade e mesmo de ritmo. E o que acontece aqui? Talvez vocês tenham pegado algumas referências nesse trecho, talvez não, mas o que o Melrose faz nessa obra é o encontro de grandes ícones da cultura pop ocidental que morreram cedo e também por isso ficaram imortalizados, o que ele chama de the non-dead dead, né, os mortos não mortos. Quer dizer, essas figuras que foram imortalizadas pela indústria cultural que ele cita para construir os personagens. Então tem a figura do Evil Elvis, que ele é construído a partir da apropriação das músicas Fever e Trouble do Elvis Presley. Essa cena que a gente assistiu, essa personagem, o áudio vem da Janis Joplin, eu acho que isso é mais claro, assim. Outros personagens, como o protagonista, citam trechos da música An American Prayer, do Jim Morrison, e também trechos dos filmes do James Dean, da Judy Garland e da Marilyn Monroe. Então ele pega esses trechos, esses áudios e elementos da representação dessas figuras e vai costurando diálogos entre eles. E cria uma pseudo-jornada do herói
nessa montagem não linear, cheia de repetições e pausas que quebram a nossa expectativa e causam um estranhamento bem grande, porque tu tem a expectativa de que seja um filme narrativo, pelo menos, assim, porque ele traz esses traços, só que ele justamente contraria eles, ele expõe como clichê e vai aos poucos desfazendo isso. E então eu acredito que esse filme, essa obra, funciona ao mesmo tempo como um discurso crítico à linguagem estereotipada do cinema comercial e também a mitologia que se cria em volta de algumas figuras midiáticas que permanecem até hoje no nosso imaginário. O Melrose diz que é como se as obras dele funcionassem em dois planos. Algumas pessoas podem captar de imediato essas referências concretas, se divertindo com elas, ou então descobrir depois essas referências e ter um momento de ahá, aí tá, daí que vem, né? Porque, por exemplo, essa voz da Janis Joplin é meio inconfundível, só que personalizada, incorporada na figura do Melrose, causa um estranhamento muito grande, e a gente não sabe de onde é que isso surge. Já estou me encaminhando para o final, tá? A gente está passando do tempo, né? Mas eu me empolgo falando dele. Então, como temáticas principais, a gente tem a influência dos meios de comunicação, especialmente as chamadas mídias de massa da cultura pop ocidental, nos processos de subjetivação e de formação de uma memória coletiva. E a gente pode aproximar essa perspectiva crítica e até pessimista dele, que fica mais aguda nos trabalhos dos últimos 10 anos, 5, 10 anos, em relação à televisão e ao cinema mainstream, e algumas discussões elaboradas, principalmente algumas discussões, né, fazer essa relação entre essa visão pessimista e algumas discussões no campo da comunicação a respeito da cultura de massa e da indústria cultural, com a teoria crítica do Adorno e do Horkheimer na década de 40, e dos chamados teóricos da mídia em 50 e 60, como McLuhan, e até, de um modo mais radical, com a sociedade do espetáculo, do Guy Debord. Outros temas que aparecem também mais explicitamente, mais ou menos explicitamente na obra dele, religião e fanatismo, os processos de globalização, capitalismo e consumo, liberdade e vigilância, aqui tanto abrangendo as questões do vídeo e da vigilância estatal, mas também a vigilância social através das mídias sociais e das guerras. Eu vou pular uma partezinha aqui, porque eu acho que a gente está se entendendo, né? Mas olha, Aline, pode ficar à vontade se você quiser expandir um pouquinho aí no tempo, tá? Eu acho que está todo mundo achando bem interessante e compensa a gente aproveitar aí a sua presença e tudo que você preparou, tá? Então não precisa correr, não, tá bom? Eu já falo correndo, mas eu vou tentar não ficar nervosa com o tempo, então. Mas o que eu queria dizer é que, sobretudo nas obras mais recentes dele, e pelo menos desde 2012, a gente observa que essa distopia dele, essa visão pessimista em relação às relações humanas, ficou mais aguda, ao ponto de, na última obra dele, que está disponível no site, Sugar, de 2019, o ser humano é representado como uma espécie em extinção, sem qualquer capacidade de comunicação ou interação. Né? Esse personagem perdeu toda a possibilidade de experiência corporal e a capacidade de se comunicar. E tem a figura de um robô, que é esse personagem que leva o nome, que dá nome ao trabalho, Sugar, e esse personagem tem mais sentimentos, inclusive uma alma, e fica frustrado nas tentativas de se relacionar com esse ser antissocial e automatizado que é a figura humana. Então tem uma autora, Alice Kusnier, que escreveu sobre os trabalhos do Melrose no contexto do cinema alemão de pós-vanguarda, que ela aponta que outros dois elementos que surgem nas obras dele são o tédio e a melancolia. Então, apesar de ter uma representação meio cômica, né, que tem um certo humor aí, a impossibilidade de se comunicar
carregaria também uma melancolia e um tédio inerente ao consumo de conteúdos que são cada vez mais esvaziados de sentido e de profundidade. Então, são outras duas temáticas que a gente pode encontrar nas obras dele. Outra obra que eu sugiro que a gente assista, que é uma de 2018, onde a gente pode perceber que o Melrose encontra um novo repositório cultural para fazer essas apropriações sonoras dele, que são os vídeos do YouTube. Então, tem outras obras como Sudden Destruction, de 2012, e Freedom and Independence, de 2014, em que ele se apropria da retórica de vídeos sensacionalistas e apocalípticos postados por fanáticos religiosos e outras figuras cujo discurso beira o absurdo para criar outras narrativas, né? Então, Arcos, tu coloca o Can You See My Art, por favor? Necting. It's me, I promise. Ready to pair. Let's do it. Ready to pair. Let's do it. It's me, I promise. Whoa. Oh, wow. My God, is this awesome? Wow, my God. It's super impressive. Can you see that? Can you see my art? Can you see that? Can you see my art? It's super impressive. Gosh, I'm an artist. Necting. Oh gosh, I'm not even, oh boy, okay. Necting. Here's a nice red. Gosh, I'm an artist. Can you see that? Can you see my art? Can you see that? Can you see my art? It's super impressive. I can also do this, which is pretty cool. I can just turn this, and it'll change the color. Oh, oops. It'll change the color as I turn the dial. You guys, can you see that? Can you see my art? Can you see that? Can you see my art? It's super impressive. Oh, oops. It'll change the color as I turn the dial. You guys, can you see that? Can you see my art? Can you see that? Can you see my art? Gosh, I'm an artist. Look at this. Oh, wow. Wow. Yes. Look at this. Oh, wow. Wow. Yes. Can you see that? Can you see my art? Can you see that? Can you see my art? Gosh, I'm an artist. Necting. Necting. It's me, I promise. Tá bom, né? Eu não quero cortar o próprio artista, mas é porque isso basicamente essa obra. Ele fica nessa repetição e é uma obra feita para ser exibida tanto em canal único, né, single channel, como em instalação em loop. Então, é basicamente isso o que tá aí. E aqui nessa obra eu trouxe porque ela é bem recente e ela traz uma mudança bem forte na linguagem dele. E aqui ele está recontextualizando áudios de um vídeo de unboxing de uma influencer do YouTube. Então ele cria esse ritmo quase musical, com esse fundo de formas abstratas e coloridas, meio lisérgicas, mas sobretudo artificiais. E com essa obra, ele propõe um questionamento do papel da arte e dos artistas, e principalmente da arte como espetáculo e da mercantilização dela hoje. Então, embora esse discurso crítico e esse tom pessimista que tem nas obras dele sobre as mídias não seja alguma coisa nova ou recente, muito pelo contrário, até ela já estava presente na arte mídia desde as primeiras obras em vídeo, na década de 60, ela aparece na obra do Melrose de maneira muito original em relação a algumas perguntas que são cada vez mais pertinentes, né? Como quem está vendo quem, e por quê, e quando, e onde. E como a nossa ansiedade sobre ser observado se manifesta na nossa vida cotidiana. Qual a diferença entre a nossa realidade e a realidade gerada para e pelas múltiplas telas? Então, já finalizando agora, trazendo aquela pequena discussão teórica, né, aquela nuvem de conceitos
e esses pequenos trechos de algumas obras dele, meu objetivo é sugerir que a gente possa compreender hoje tanto a noção de vídeo como a de cinema, como procedimentos de interligação a serem valorizados justamente pelo seu papel de interface entre práticas artísticas e comunicacionais. Não que a questão seja menos complexa ou esteja mais pacífica na minha cabeça, por exemplo, mas é que trazer isso, fazer essa discussão, mostra como a caixa preta do cinema e o cubo branco da galeria de arte do museu não são um par exclusivamente conflitante ou complementar, mas estão, como diz aquele autor que eu citei, o Thomas Elzesser, num lugar cinzento que excede as especificidades de cada dispositivo e gera novos parâmetros e demanda novas redes de conceitos, né, para se falar delas. É claro que existe uma diferença bem grande na lógica em que operam esses dois dispositivos, né, porque enquanto no circuito de festivais de filme o valor de um filme está diretamente relacionado à frequência com que ele é exibido e ao alcance do público, pela lógica do mercado da arte, isso é uma coisa que o Melrose mesmo fala e critica, um filme perde o valor, né, na medida em que possui mais cópias e que é espalhado por aí. Né? Então, no sentido de que para tu aumentar o valor de uma obra, a audiência deve ser mantida o menor e mais exclusiva possível. O que gera problema não só para o público, né, que às vezes não tem acesso, a gente não consegue descobrir esses artistas, e também para historiadores da arte e pesquisadores em geral. Então, isso tudo, essa é uma discussão que o Melrose traz em algumas entrevistas dele, e ele comenta que, no início, ele frequentemente fazia duas versões de uma obra nova, mas que, mais recentemente, essa ideia de tentar trabalhar para o cubo branco e para a caixa preta perdeu o sentido. E a gente observa, nas instalações recentes dele, que ele já foi muito além daquele início dele, como no filme experimental e depois com o vídeo, e ele segue trabalhando com essas duas bases, né, paralelamente com obras que, embora sejam desenvolvidas no contexto de galerias, elas podem circular em diferentes contextos, como projeção única também. Então, ele participa de festivais de filme, com obras um pouco mais longas, mas não mais de 30 minutos em geral, como é o caso de Auto Center Drive, e outros filmes mais recentes, como Moon Over Da Nang, que é de 2018, que é um documentário experimental, e também esse Sugar que eu mencionei, que é de 2019, que ganhou semana passada o prêmio de melhor contribuição na competição alemã do Festival Internacional de Curtas de Oberhausen. Então, uma saída que o Melrose encontrou para essa questão de visibilidade e da recolha da arte e tal, é usar o próprio site dele como modo de pôr em circulação as obras, né? No site dele a gente encontra a maior parte dos filmes e vídeos e também uma boa documentação sobre as instalações dele, que dão uma bela dimensão do que é a obra dele. Então eu aconselho vocês a entrarem lá e darem uma explorada, que é um site bem completo. Bom, fechando, então, eu acredito que as obras do Melrose podem ser pensadas como documentos criativos da nossa época, que se atualizam tecnicamente, mas também criticamente. É como a gente pode perceber que ele vai utilizando as tecnologias disponíveis, primeiro filme, depois vídeo, depois tecnologia HD e recentemente 4K também, mas o que destaca ele para mim, eu acredito que seja o equilíbrio entre uma melancolia pessimista e um humor histérico, que fazem dele um artista particularmente sensível à reflexão sobre as mídias, a cultura e as relações humanas hoje. E aqui está o site dele, para quem quiser dar uma olhadinha. Era isso que eu tinha para falar a princípio. Bom, eu queria agradecer a Aline, né? Acho que foi uma fala
super incrível, né, muito bem organizada, e que dá uma dimensão da potência e da contemporaneidade do trabalho do Björn Melhuus, né? E eu vou convidar o professor Marcelo Prioste para conversar com a gente. Já estava dando os parabéns aqui no chat. Deixa eu então pode dar os parabéns, que depois eu quero perguntar uma coisa para ela. Não, eu gostei muito, eu gostei bastante. O pessoal tem pergunta aí? Alguém tem alguma questão para fazer? Eu falo um pouco, vou falar rapidinho. Vou falar rapidinho, aí o pessoal vai... Deixa eu começar com uma, então, Prioste, pode ser? Vai lá. Depois você fala. Porque eu queria... Eu acho que é importante, assim, destacar, né, a contemporaneidade de tudo que a Aline mostrou, né, em relação, inclusive, a esse contexto de pandemia que a gente está vivendo, né. E eu conhecia bastante e admiro muito o trabalho do Melhuus, né, mas me surpreendi também ao rever aqui com você um pouco esse caráter visionário da obra dele, né. Me parece que ela aponta para coisas que a gente está vivendo de um jeito muito forte, né, muito potente, né? E talvez, não sei se isso fica tão claro necessariamente pelos exemplos que você apresentou, ou se isso é uma sensação que eu tenho por um conhecimento maior da obra do Melhuus, né? Mas eu queria te provocar a falar um pouco a respeito disso, sabe? Mas elaborando um pouco melhor, né, me parece que ele dá um passo à frente de certa videoarte, né, que era de um experimentalismo mais formal, e ele passa a trabalhar com obras que têm um aspecto formal um pouco mais contido, né, num certo sentido, né? Talvez não tanto pela cor, talvez não tanto pelo tipo de imagem que ele coloca em cena, né? Mas são vídeos que têm uma interferência da edição, das texturas de imagem e uma série de coisas muito menor do que se costumava ver nos cenários mais experimentais, né? E num certo sentido, parece que com isso ele adivinha o futuro do YouTube, né? E eu ousaria dizer mais, até o futuro de certas redes sociais mais recentes, né? Por exemplo, essa situação da troca de vozes, né? Que eu já escrevi a respeito como um dos tipos de montagem contemporâneos que apareceu, e até onde eu tenho registro, acho que foi o próprio Melhuus quem inventou, né? Mas hoje em dia eu associaria também bastante ao TikTok, sabe? A essas pessoas que ficam impersonando personagens, né? E cantam músicas vestido com fantasia e coisas nesse sentido, né? Mas, enfim, um pouco revendo a sua palestra, me chamou a atenção me deu essa sensação de como ele está muito contemporâneo no momento que a gente está vivendo, né? Num momento completamente imediado e isolado, né? E como, num certo sentido, eu já considerava ele um certo visionário, assim, um artista que fez uma passagem, né, de um certo momento da experimentação mais formal para outras questões, né, dessa coisa da intertextualidade que você colocou, né, a apropriação, uma certa lógica da remixabilidade, ao mesmo tempo que não é um remix típico, né, de pegar a imagem e recontextualizar, mas é mesmo uma reencenação, né, e queria ouvir o que você pensa a respeito dessas questões, especialmente dessa aparente súbita contemporaneidade que a obra dele parece que ganhou, né, nesse momento que a gente está vivendo. Marcos, sinceramente, eu tenho a impressão de que a obra dele hoje é mais contemporânea do que era, por exemplo, há 2 meses atrás até, sabe? Porque, de repente, em várias obras ele trata de cenários distópicos
e até parodiando assim a linguagem de filmes hollywoodianos que trazem tragédias e fins do mundo, etc., guerras e o fim da humanidade, e até assim eu pensava, nossa, será que isso é um clichê que tá, enfim, ele se apropria disso, mas será que essa visão em si distópica não é um clichê também? Será que não é demais? Só que eu parei para pensar ontem e é mais atual do que tipo há 2 meses atrás, sabe? E tanto pelas temáticas que ele usa, que estão cada dia mais recorrentes, mais atuais, assim, e ainda mais com o que tu falou do TikTok, sabe? Essa apropriação sonora de outros contextos e o embodiment, né, que as pessoas fazem desses áudios, me parece que, de repente, é muito contemporâneo, mais do que eu percebia antes, sabe? Porque a minha atração por ele, ela vem pela quebra da expectativa e da linguagem do cinema que ele faz, por exemplo. Ele experimenta mais, como ele fala, mais do cinema, né, do que com aquelas experimentações do vídeo na década de 60, com a materialidade, com a televisão e tal. Ele vem mais do contexto de filmes experimentais. Então, acredito que nas obras mais narrativas dele, isso fique mais explícito, assim. Essa experimentação com a narrativa, com a questão de personagens. E, enfim, né, misturei tudo que tu falou, misturei tudo numa resposta só. Ótimo. Não, mas acho que foi ótimo, Tem um filme que eu aconselharia o pessoal a assistir, que é Freedom and Independence, que é de 2014, está no site dele, que eu acredito que é bem, bem atual, assim, pro que a gente está vivendo hoje. Fala tanto uma distopia quanto uma vigilância estatal, um controle que mistura religião e Estado. Eu acho bem interessante, assim. Legal. Você quer comentar alguma coisa, Triotti? Não, eu quero sim, eu quero primeiro, né, dar os parabéns aí, eu gostei bastante, eu fiquei empolgado de acompanhar as outras coisas dele, dar uma olhada depois no site com atenção, anotei várias coisas aqui, eu gostei, assim, da abordagem que você faz e de alguns cuidados, assim, talvez o mais importante para mim e para os alunos que estão acompanhando aqui e tal, é a gente não se prender àquela perspectiva tecnicista, porque se a gente se prende a ela, a gente fica discutindo questões absolutamente transitórias o tempo todo e tal. É legal ir para os pontos de discussão do trabalho dele. E aí eu notei uma coisa que foi recorrente na tua fala, nesses vídeos que eu vi também, e que talvez seja até um gancho, não sei, para a gente poder pensar. Ele usa muito a ideia da repetição, né? Do loop da repetição. A repetição aparece bastante. Até se criou uma situação curiosa aqui, né? A gente vendo esse trabalho do Melrose assim, online, nessa rede aqui entre nós, é uma experiência muito curiosa, né? Porque a gente se sente meio inserido na obra também, né? É uma sensação até um pouco estranha, assim. A gente está assistindo, mas parece que a gente também está lá dentro. Agora, a ideia da repetição eu achei muito curiosa, ela me fez pensar muito nessa ideia de... Eu acho que é o Baudrillard, que fala da coisa de uma espécie de um presente contínuo que as mídias criam, né? Um eterno presentificação, o loop, a repetição e tal. É muito, quando a gente começa, até um pouco da nossa fala antes da gente começar aqui, né, que estava contando para vocês a experiência terrível que é a gente estar acompanhando a coisa na mídia hoje e ver essa repetição contínua das coisas o dia todo, que elas nada explicam, né? Elas só vão gerando um volume, e eu fico pensando o quanto que no trabalho do Melrose não tem essa ideia da repetição, do loop, um contínuo que vai se realimentando, né? E vai gerando aquele sentimento de... Você até mencionou no final da sua fala, achei bonito, essa melancolia pessimista somada a esse humor histérico.
talvez seja uma definição porque a gente conhece de mídia hoje, né? Essa mídia popular e essas coisas todas. E aí o Marcos deu esse exemplo legal de pensar em como a internet vai lidando com isso, né? O TikTok, essas coisas vão redesenhando a mesma ideia, né? Que é o loop, a repetição, e o loop, esse contínuo o tempo todo, que é meio sufocante e cáustico, né? Para não dizer terrível. Sim. Não sei o que você pensa sobre isso. Assim. Aparece em várias obras dele, principalmente na figura dos programas de noticiário televisivo. Não lembro agora o nome, mas tem vários, em que, enfim, essa questão da notícia quente, da informação constante, na verdade, fica passando ali embaixo, assim, toda hora uma chamada urgente, e é uma coisa que ele comenta, assim, que a gente está vivendo hoje num estado constante de alarme, né? Que cria uma atmosfera de medo que é alimentada pela mídia, realmente, mas principalmente pela televisão, e agora, mais recentemente, por canais de YouTube, né, onde cada um pode produzir o seu conteúdo, e onde se repete a mesma coisa constantemente, sem trazer nenhuma informação nova. Mas com aquela sensação de que tem algo vibrante acontecendo, né? Alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Isso, exato. E é muito angustiante conviver com isso. Eu fiquei me lembrando até, quando apareceu na TV americana, esses canais que ficam mostrando muitas coisas ao mesmo tempo, isso depois foi incorporado. Então, mas eu me lembro que nas primeiras vezes que eu vi aquilo, eu achava aquilo tão estranho, né? Que era aquela coisa simultânea o tempo todo, a ideia de que você tem um universo de informações e notícias te cercando 24 horas por dia e tal. Esses trabalhos do Melrose, eles, com essa coisa da ironia, me fizeram pensar nisso. E uma outra coisa, só para fechar, você conhece o trabalho fotográfico da Cindy Sherman? Sim. Essa coisa dos personagens, ela fica na fotografia, mas essa coisa dos personagens, de construir personagens assim, fazer autorretratos, né? E tentar estabelecer uma leitura crítica da sociedade a partir desses autorretratos. Me lembrou um pouco quando você mostra, e eu vi que o trabalho, quando ele vai ser divulgado e tal, aparece muito ele com vários personagens, né? É uma imagem recorrente. Aí eu fiquei pensando na Cindy Sherman também. Eu acho que é bem legal. Os alunos que não conhecem, o pessoal que não conhece, é bem legal a Cindy Sherman. Isso. Eu não consigo comentar eu não consigo comentar para colocar referência, mas é uma referência direta, assim, porque ela se coloca ali, né, a questão da performatividade, né, do corpo do próprio artista como uma linguagem, como uma assinatura dele. Isso mesmo. Eu pensei um pouco nisso, pensei nela quando eu comecei a ver, no momento que você começou a apresentar. Mas é isso, Aline, muito legal, fiquei feliz de acompanhar e aprender um pouco aqui também, sempre é bom. Eu gostei. Parabéns, bem legal. Bem legal. Apareceu uma pergunta aqui, qual a importância das tomadas aéreas da Soraya? No caso, eu acho que a gente viu tomadas aéreas no inicinho do Freedom and Independence, e eu acredito que é só uma questão de... Na verdade, já apareceu também em Auto Center Drive, tanto na linguagem de reportagem, de fazer um plano geral, situar onde vai acontecer uma situação, mas eu acho que aqui, na verdade, é só um recurso dele mesmo, para colocar a cidade. Nesse filme específico, Freedom and Independence, é para situar onde se passa o filme, que seria numa cidade meio devastada, assim. Acho que é isso só. Isso, a Cindy Sherman. Peguei algumas coisas aqui desses trabalhos, né? Esse daqui, olha, deixa eu passar o mouse em cima, né? Esse daqui em especial, né? E é o Untitled Stills de 1973, se eu não me engano, né? Em que ela recria cenas de filmes clássicos de Hollywood, né?
mas é curioso, inclusive, tem no prefácio, eu tenho esse livro, e no prefácio desse livro tem um texto que eu acho até que é da Rosalind Krauss, né, comentando que, na época, houveram críticas a respeito desse trabalho que não perceberam que era uma impersonificação, sabe? Ah, tá. Não era tão parecido que surgiu uma confusão entre essa recriação que ela estava propondo das cenas, né? Ou explicando melhor, ela recria cenas que não existem, né? Ela recria um imaginário, mas as pessoas começavam a identificar as cenas originais, sabe? Ah, tá. Apesar de serem cenas que não existiam, né? Mas foi super bem lembrado, né? Acho que assim, super bem, né? Com o Melrose, né? Achei um site aqui que tem uma... Inclusive, desculpa eu te interromper, Prioste, mas depois, se a Aline topar, a gente tem feito o seguinte também nessas transmissões, né? Depois, as pessoas que participam organizam uma lista de links para a gente publicar ali na descrição. Ah, legal. Então, de repente, a gente acrescenta uma coisa ou outra que achar que faz sentido e tal. E eu mesmo posso colocar alguma coisa da Cindy Sherman também, né? Mas desculpa, eu te interrompi, Prioste. Eu achei um site aqui que tem vários exemplos de várias fases. Como ela faz isso há muito tempo, ela tem várias fases, né? E aí é legal para o pessoal ter uma leitura mais direta aqui. Eu vou colocar, mais abrangente, na verdade, não mais direta. Eu vou colocar aqui o link desse site. Eu acabei de achar esse site também, tá, gente? Estava olhando agora. Mas achei interessante. Mais isso, para a gente pensar um pouco, né, nessa coisa dos personagens, né, muito interessante a coisa dos personagens, né, criar em cima dos personagens, achei legal. A gente pode dizer que tem dois personagens que são muito recorrentes, que aparecem em mais de 2 obras dele, que é a Dorothy, que vem da figura da personagem da Judy Garland, Mágico de Oz, de 39. Sim. E também o Smurf, que aparece em vários vídeos dele. Então, são 2 personagens que ele cria várias narrativas, né, em diferentes obras, assim. E ele comenta, então, que também no início, quando ele começou a fazer isso, de se colocar, né, como performer desses personagens, no início as pessoas também criticavam e perguntavam, confundiam ele com o personagem, mas ele acredita que não, que esses personagens têm uma personalidade própria, uma vida própria, etc., que não se confundem com a personalidade dele. São questões. Ele lembrou um pouco o Monty Python também, aqueles pets mais alucinados do Monty Python. Lembrou um pouco o Monty Python também. Sim. Bem interessante. A Norma, que é esse personagem do Smurf que ele faz, que aparece em Auto-Center Drive e nessa obra aí que o Marcos está mostrando, ela aparece sempre, ela vem sempre com a voz da Marilyn Monroe. Tá. Então, nesse vídeo é bem engraçado, gente. No Auto-Center Drive, ela aparece dançando com os tijolos nos pés, assim, cantando uma das músicas da Bye Bye Baby, da Marilyn Monroe. É muito aleatório. Essas conexões que ele faz, assim, eu não sei de onde, enfim, né, artistas. Olha, tem uma pergunta da Giana Renner, mas antes de fazer, eu só queria recuperar uma coisa que quando eu fui fazer a minha pergunta eu esqueci, né? Eu também pensei como ele é contemporâneo um pouco no sentido de autorrepresentação, né? Acho que estava meio implícito, assim, de alguma maneira, no que foi falado, né? Mas eu gosto muito do livro O Show do Eu, por exemplo, da Paula Sibilia, né, que mostra como no desenrolar da cultura contemporânea, a partir do momento que as redes vão ganhando uma maior centralidade, esses processos de autorrepresentação eles vão ficando cada vez mais fortes, né?
isso é uma coisa que hoje em dia a gente talvez já não tenha mais tanto dimensão, né? Especialmente os mais jovens, porque já virou o nosso contexto, né? Essa coisa do selfie, da imagem de si aparecendo de um jeito muito exacerbado, né? Cosplay, né, Marcos? Eu acho que temos certeza que sim, e talvez a Aline também, né? Nós somos de uma geração que viu essa passagem acontecer, né? Então, houve um certo momento de estranhamento com esse tipo de procedimentos, né? E discussões a respeito de, né, o que fazer, o que não fazer, se não existia um exagero das pessoas em se exporem dessa forma, e etc. e tal, né? Mas eu perdi um pouco esse link lá atrás, na hora que eu te perguntei, mas eu acho que essa dimensão da autorrepresentação é outra coisa que também faz a obra dele ficar super contemporânea, né? Agora, você quer falar alguma coisa, Prioste, ou vamos para a pergunta da Giana Renner? Não, tô tranquilo, vamos à pergunta. Então, olha, a Giana Renner é minha irmã. eu imaginei que era fazendo pergunta. Querida, como é o processo de pesquisa e filmagem? Muito rapidamente, o Melrose ele se interessa por um tema primeiro, e aí ele pesquisa esse tema, e aí ele surge com os personagens, ele vai atrás dos áudios, na verdade, os áudios vêm primeiro, né? Depois de escolher um tema, ele vai atrás dos áudios, e aí ele cria os personagens em cima dos áudios e faz essas filmagens. Ele diz que é um segredo de produção dele, como ele exatamente sincroniza o áudio e tal, mas a gente dá pra lip syncing isso aí, né? Tipo, ele tá fazendo lip syncing, assim, basicamente. E é isso. Claro, parece que eu tô resumindo, mas são anos de pesquisa, né? Ele tem produções cada vez maiores, né? Antes ele começava filmando, ele filma, ele escreve, ele filma e ele edita, tá? Para começar, isso é um fato importante. Mas ele tem equipes cada vez maiores, né? Tem algumas produções bem mais complexas dele que a gente vê, essa Sugar de 2019, muita gente trabalhando junto com ele, né? E o estúdio dele, enfim, é uma coisa bem consolidada, assim, já. Mas o interessante é que é um lip syncing da ordem da dissociação, né? Porque lip syncing, a própria palavra já diz, né? Tem essa ideia de sincronizar um áudio ao que está acontecendo na tela, né? E geralmente isso é feito a favor de um efeito ilusionista, né? Uma transparência que você não percebe ou tenta evitar ao máximo que as pessoas percebam que esse processo de sincronização aconteceu, né? Uhum. E no caso dele é o contrário, né? Que eu acho que é aí que existe a potência, né? E é isso que me parece que faz ele inventar uma nova estratégia de montagem, na verdade, né? Porque ele subverte esse procedimento que ele é histórico no audiovisual e que foi sempre usado com uma finalidade específica, né? E vira do avesso, transforma isso num procedimento estruturante da obra dele também, né? Que, nossa, ressignifica essa ideia da relação entre a voz e o corpo com mil implicações, né? Acho que daria para pensar muita coisa a respeito disso, né? Sim. Como, por exemplo, no cinema, a gente pode pensar que existe montagem dentro de um plano mesmo, né? Dentro de um mesmo plano existe montagem com os diferentes enquadramentos, que parece que já contradiz um pouco a ideia de montagem mais óbvia de plano depois de plano. Aqui existe uma montagem também que se dá em camadas por causa da imagem e do som, porque ele realmente faz essa colagem, né? E é um lip syncing no sentido de que ele está fazendo um movimento com a boca, imitando o áudio, só que a presença dele ali, todo o figurino, a maquiagem dele, o corpo dele gera um sentido, uma montagem meio disruptiva, assim, sabe? Ela não é lisa, né? Ela é complexa, assim, ela causa um estranhamento muito grande, eu acredito. Muito grande,
Mesmo quando ela é motivada, né? Porque tem uns 2 ou 3 casos que essas vozes são meio invasões do corpo, assim, né? Tipo no Captain, que eu adoro, né? Que é um processo que os personagens trocam de corpo, né? Uhum. E aí a voz muda, mas existe uma motivação na história, né? E tem um outro mais recente que eu não lembro o nome agora, mas é um que ele está numa cama de hospital e aí é como se ele fosse possuído assim por uma voz que toma conta dele, né? Mas Ai, não lembro o mesmo nome. nesses casos, ele é Sudden muito Destruction. super estranho, né? É engraçado esse comentário agora que apareceu, Mariana Viana, que ele, pelo que eu entendi, ele é mais um canal para representação dessas personagens. Deixa eu agradecer aqui a minha outra irmã, Marjorie, que me ajudou a traduzir um áudio, uma entrevista do alemão, do Melrose, em que ele fala que ele serve como um meio parapsicológico. Quer dizer, ele canaliza essas vozes e essas personalidades, algumas personalidades midiáticas e agora anônimas, vamos dizer assim também, para dar corpo a essas vozes, né? Criando outras narrativas. Então a gente pode pensar, sim, ele como um canal para representação. Enfim, acho que é o trabalho do corpo do artista como matéria mesmo, né? Pois é, esse é um tema que tem muito chão aí para desenvolver, né? Muita coisa. E acho que é estruturante mesmo do trabalho dele, né? E aí agora tem essa questão aí do Scott Pilgrim Boladão, que eu não sei quem é, por esse link. Só uma coisinha antes de fazer a pergunta bem rápida, só, Aline. Todos os Aí. trabalhos dele têm a presença física dele? Ele sempre está presente? Tem 2 que não tem, que estão no site, pelo menos, né? Estão documentados aí. Os 2 primeiros, de 86 e de 90, são 2 trabalhos que não têm a presença dele. Ele começou a fazer isso em 91, com Zauberglass, que é uma obra sobre a televisão, o aparelho e, enfim, a comunicação através dele, que é onde ele começou a fazer isso, a se representar. Entendi. Era para ser uma discussão sobre o feminino e masculino, que ele faz as 2 partes ali, e a comunicação entre feminino e masculino através da televisão. E ali ele começou a fazer isso. Então, desde 91. Bastante tempo já. Legal. Vamos à pergunta lá. Desculpa aí, interromper. Como se dá a questão do conceito que a Aline mencionou, da arte perder o valor conforme é duplicada, e o Melrose usar essas duplicatas para montar suas obras, né? Ele pergunta se ele se apropria desse conceito, diz que não entendeu bem. Vou tentar explicar melhor. O que o próprio Melrose falou e criticou com relação ao sistema da arte e da mercantilização da arte é que, por exemplo, algumas galerias, elas, enfim, vendem essas obras e muitas pessoas elas querem comprar uma obra desde que ela seja única, mesmo sendo em vídeo. E aí vem toda a discussão sobre reprodutibilidade da arte, etc, etc. Só que então, o Melrose mesmo, ele vai limitar a reprodução, a cópia, vamos dizer assim, das obras dele a 3 ou 5 instalações, por exemplo. Ele vai exibir 3 a 5 vezes, disponibilizar isso para galerias e museus nesse número limitado, porque teria essa discussão bem mais complexa do que eu consigo alcançar, na verdade, sobre a valorização e desvalorização de uma obra de arte à medida que tu coloca ela, por exemplo, na internet. Quando eu entrei em contato com o estúdio do Melrose, pedindo a senha para assistir a última obra dele, que pede senha, eles me passaram a senha, mas me disseram para eu não exibir esse filme inteiro
em nenhum lugar, porque eles queriam ter a chance de ganhar ou de participar de algum festival. O que isso quer dizer? Para tu participar de um festival de filme, tu tem que ter uma obra inédita, certo? E mesmo assim, o Melrose, ele tem uma saída, ele propõe uma saída que é colocar essas obras no site, o que é uma generosidade muito grande dele, eu acredito, mas também faz parte da própria crítica que ele faz, né, de certo modo, ao sistema da arte. E é isso. Não sei se eu me expliquei bem, mas no cinema ou no circuito de filmes, quanto mais as pessoas falam, quanto mais pessoas assistem esses filmes, mais diálogo se gera em cima disso, maior é o valor que aquilo vai ter. Aquilo vai ser mais bem visto, enfim, vai adquirir um valor maior. E no sistema da arte, da comercialização da arte, na verdade, quanto mais rara é uma peça, quanto mais difícil é o acesso a ela, o valor, literalmente, monetário dela vai ser maior. Essa é a questão. Eu acho que eu estou pisando num terreno bem difícil aqui. É super complexo mesmo, né? Sei, Marcos. Eu conheço um caso super interessante, assim, que é um certo mistério para mim, né? De uma obra que chama Society of the Spectacle, a Digital Remix, né? E ela põe milhões de camadas nesse assunto, porque, primeiro, é uma remixagem do filme Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, né? Que é um filme que é feito todo de imagens apropriadas, né? Então, digamos que é uma remixagem da apropriação, né? Uhum. Segundo o próprio Guy Debord, é um autor que é bastante crítico desses processos mais mercantilizados com a própria obra dele, né? E o coletivo que fez isso também vai nessa toada, né? Mas isso se transformou em um DVD de galeria e sumiu de circulação. Era uma obra meio célebre da época da cultura remix e desapareceu, né? Uhum. E é um desses, enfim, tem a ver com essa situação que você comentou, né? A partir do momento que virou obra de galeria, né, se estipula um número de cópias e aquilo é o número de cópias que vai existir daquele trabalho, né? Como se fosse uma gravura ou qualquer outro tipo de múltiplo, né? Uhum. Que a videoarte, ela se aproximou da lógica dos múltiplos que já existia nas galerias nesse sentido, né? Uhum. Mas eu acho incrível esse exemplo, porque ele é um trabalho de imagens apropriadas, ele é uma remixagem, ele transita num universo de crítica ao mercado, mas a partir do momento que foi para a galeria, ele virou produto também e desapareceu de circulação. O que o Melrose comenta, quando eu falei que ele encontra um equilíbrio entre as duas bases, né, vamos dizer assim, o circuito de filmes da galeria, é o que ele faz, que muitos artistas que circulam para esses dois campos, vamos dizer assim, fazem, é porque o financiamento para os prêmios em festivais de filmes são bem mais generosos do que para tu colocar os recursos para tu colocar às vezes numa galeria de arte. Então eles acabam financiando, usando esse circuito de filmes para financiar a produção de obras para circular em outros lugares. É uma coisa que ele comentou. Mas assim, sinceramente, gente, eu não tenho nem, não sei, é muito complexo para mim isso. Eu não sou do mundo, não venho no mundo das artes, eu não sei como é que funciona isso. Para mim é uma caixa preta isso daí. E outra coisa, né, ali no mestrado é muito ingrato, porque é pouco tempo, né? É muito corrido, né? Mas, Marcelo, esse nem é meu tema de mestrado. Isso aí é só uma coisa que eu faço porque eu gosto mesmo. O meu tema de mestrado é realismo sensório no cinema contemporâneo. Ah, tá. Essa discussão toda, ela surgiu, acho que lá em 2014, quando eu tentei fazer um texto sobre o Melrose, e em 2018, que eu fiz uma disciplina com o Marcos e a Silvia Laurentiis, e aí eu
tava meio rebelde, não queria falar sobre o meu trabalho ainda, e resolvi, vou fazer aqui sobre o Melrose, que é mais interessante. Na época parecia... né? Interessante mesmo. Eu achei que era o teu tema para o mestrado. Não. Quer dizer que você vem um outro dia, então, aqui, né, Marcos? Falar sobre o mestrado, então. Pode ser, claro, já fica convidada. E eu seria vou ótimo. deixar uma dica também aqui, olha, tem na internet o mestrado, né? Também Da Nina. o curso das artes plásticas da USP, né? Aliás, você é do CTR, né? Ela é do CAP, mas enfim, também lá da USP, né? No caso das artes plásticas, tem o mestrado da Nina Rai, que discute temas ligados à comercialização de performances, né? Então, ela pesquisou coisas que eu acho que abordam esses assuntos que a gente estava discutindo aqui, né? Porque sim, com certeza. A performance é um passo adiante, inclusive, né? Porque são obras efêmeras mesmo, né? Não tem nem materialidade, né? Como no caso dos vídeos, né? E existe o PDF disponível para download no site da USP, e eu vou deixar na descrição do vídeo esse link da matéria que ela escreveu na Folha. Eu acho que ela já estava no mestrado quando ela fez esse texto, né? Eu conheci a Nina na parada de ônibus, e aí a gente lá na USP. Aí a gente começou a falar sobre o tema de cada uma, e ela falou dela, né, sobre a comercialização de performance, e eu fiquei, meu Deus, que pepino tu pegou para falar, porque, muita coisa, né? Não sabia que ela já tinha, então, terminado. Legal. Boa referência. Ela está no doutorado já. Ela terminou o mestrado e está no doutorado já. Legal. Eu não sei se você acha que tem algo mais a comentar. Eu coloquei aí na tela uma intervenção do nosso colega Boladão, que eu não sei o nome dele. E ele pergunta se isso que a gente estava conversando não seria aí a favor da mercantilização da arte, eu acho que deve ser, né? Não sei se já foi respondido ou se tem algo mais a acrescentar. Olha, eu da minha parte, eu não me arrisco a comentar isso agora, porque eu não sei se ele está se referindo a alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu citei do Melrose, não sei. E aí eu acho que eu não tenho nem assim, não tenho. Gente, eu preciso pensar muito sobre isso para tentar falar sobre isso antes, porque é muito complexo. Sinceramente, eu não me arrisco assim a... Eu acho que alguém que trabalha que é artista visual e circula realmente por esse contexto pode falar mais sobre isso, porque eu não tenho ferramentas. Sim. E olha, acho que tem uma pessoa pedindo para você voltar, se eu entendi corretamente o comentário, então já fica o convite aí. Seria ótimo falar do... É um tema bem interessante também no mestrado, não estou diminuindo ele, não. O que você está pesquisando? Não, eu, na verdade, eu que insisti para a Aline falar a respeito do Melrose, porque eu sou super fã do Melrose e achei o seminário dela, quando ela fez lá na disciplina, super bem feito. Você tinha comentado. Eu já tinha escrito a respeito do Melrose, mas assim, ela foi muito além, sabe? Acho que ela expandiu e mergulhou no tema. Enfim, eu tenho 2 parágrafos num texto e gostaria de escrever muito mais a respeito dele, né? E aí, como eu gosto bastante, eu que tentei que ela falasse disso e não do mestrado. Mas para mim é ótimo, porque eu vou me... Senão a gente fica só num mesmo tema, numa mesma tecla, sabe? É ótimo dar uma mudada, assim. Mas o meu mestrado, eu abordo o conceito de realismo sensório no cinema a partir de 2 filmes.
um do Pedro Costa, né, e o outro do diretor mexicano Carlos Reigadas. Legal. E de fundo tem uma discussão mais, pretendo que seja mais epistemológica, assim, sobre o sensível na comunicação. Mas tô terminando já. Vamos ver como é que fica com essa coisa de coronavírus. Mas estou terminando. Posso vir falar também, gente, é legal. Depois que você defender o mestrado, já fica o convite aí para você vir apresentar. Beleza. E avisa quando for a banca, né? Especialmente se for presencial, porque eu acho que remoto talvez não dê para assistir, né? Mas eu posso compartilhar com os alunos e quem sabe se alguém tiver interessado pode ir lá até a USP assistir, né? Enfim, essas defesas são públicas e... Sim. E aí eu posso devem ser, assim... são públicas e devem ser publicadas, né? A gente deve chamar o maior número de gente possível. Sim, sim. Beleza. Bom, obrigada, viu? Coisa ou encerramos? Você tem mais algum comentário, Prioste, que você Não. Foi ótimo. Achei que a gente teve aí um momento muito interessante. Achei muito legal. Gostei. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a Aline pela atenção aí, pela dedicação, pela generosidade em compartilhar essas informações com a gente, né? E eu aprendi bastante, né? Do mesmo jeito que tinha aprendido com o seminário, também aprendi bastante, né? E gosto sempre de me aprofundando mais no trabalho do Melkus, né? Acho que ele é um nome incrível, assim, infelizmente pouco conhecido, mas muito chave, né, da contemporaneidade, né? E desses diálogos entre audiovisual e arte, que eu acho que é uma coisa que interessa bastante aqui no curso, né? Então, só temos a agradecer a você. Né? Imagina, eu que agradeço pelo convite, e pela abertura do espaço e também pela atenção de vocês aí. Nossa, muito obrigada mesmo, legal. Obrigada pelos comentários. O pessoal gostou muito. Que bom, gente. Só elogios aqui no chat. Porque não é fácil eu ficar... Olha, eu sou nervosa e tímida, e para falar ao vivo é terrível, mas falar assim, aqui com nada, é bem pior, sinceramente. É estranho, né? É muito estranho. Por isso que é bom ter na tela, né, que dá mais acolhimento, assim. Mas, gente, eu queria também agradecer a presença de todos, eu queria agradecer o Prioste pela colaboração, por ter aceitado fazer esse momento de aula em parceria, né? Legal. Acho que proporcionou que a Aline conversasse com um grupo maior de alunos, né? E aí eu vou encerrar a transmissão, então, e aí o pessoal que tem aula comigo, a gente volta lá para o Teams, né? Eu sei que está faltando pouco tempo, mas eu queria aproveitar esses 15 minutinhos para a gente conversar um pouco a respeito da avaliação final, tá bom? Então eu vou encerrar aqui e espero vocês lá no Teams. E, mais uma vez, agradeço a Aline e vou terminar a transmissão aqui, então, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, cuidem. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, até já. É o Teams.